Bem, então, bom dia, né, a todas e todos. O Dari já fez a apresentação, né? Eu vou, eu vou apresentar, eu vou acompanhar com um PowerPoint. Então, eu vou apresentar aqui, tá? Eu espero não fazer tudo direitinho. Vou colocar o PowerPoint. Tá. Bem, então eu preparei uma aula aqui, uma exposição dentro dessa atividade, né? As problemáticas específicas das mulheres, jovens e negros no mercado de trabalho brasileiro. Eu, é, a minha aula, a minha exposição vai se referir somente à participação das mulheres, tá? E um grupo específico das mulheres, que são as mulheres adultas. A base para essa aula é uma bibliografia que eu já tinha passado para os alunos, que é esse texto para discussão. Então, começando, né, os problemas específicos das mulheres no mercado de trabalho começam na questão das dificuldades de participação na atividade econômica. Definimos como taxa de atividade a relação entre a população economicamente ativa e a população em idade ativa, PEA dividido por PIA, que indica o percentual de pessoas em idade ativa que se encontram ocupadas, população ocupada, ou buscando um trabalho, desempregadas. A taxa de atividade das mulheres vem aumentando desde o final da década de 60. Inicialmente, foram as mulheres jovens e solteiras e sem filhos que ingressaram no mercado de trabalho. A partir dos anos 80, aumenta a participação das mulheres não tão jovens, que são cônjuges e têm filhos, e este foi um fator importante da consolidação da participação da mulher na atividade econômica. Ao continuar no mercado de trabalho, né, depois do casamento e o nascimento dos filhos, as mulheres tentam consolidar carreiras profissionais. Os problemas enfrentados evidenciam a problemática específica da mulher no mercado de trabalho. Essa exposição, né, vai tratar da evolução nos anos 2000 da taxa de atividade das mulheres adultas de 25 a 54 anos. Tá? Então, eu vou considerar esse grupo, que eu vou chamar mulheres adultas, ou a vezes eu falo da idade, de 25 a 54 anos. Isto porque este foi o único grupo que, ainda que lentamente, continuou aumentando sua participação. Nos anos 2000, continuou a diminuição da participação dos jovens e diminuiu a participação dos homens adultos e aumentou menos a taxa de participação das mulheres adultas. Então, nos anos 2000, ocorreu um arrefecimento do aumento da taxa de atividade das mulheres adultas, e isto afetou o ritmo de crescimento da PEA e ajudou a melhorar os indicadores de mercado de trabalho. Esse arrefecimento na taxa de atividade ajudou a melhorar os indicadores de mercado de trabalho. Então, houve redução da taxa de desemprego, população desempregada em relação à PEA, melhor absorção da população ocupada, em termos de posição na ocupação, aumento da formalidade, tipo de ocupação e setor de atividade econômica. Essas melhoras foram importantes para elevar a renda do trabalho. Na redução do crescimento da PEA, destaca-se a diminuição da taxa de atividade dos jovens, menos de 20 anos, que vinha ocorrendo desde os anos 90, mas somente nos anos 2000 a taxa de atividade geral diminuiu, porque além da redução da taxa de atividade dos jovens,
houve também um arrefecimento do aumento da taxa de atividade das mulheres adultas. Então, a questão que se coloca é o que está por trás desse arrefecimento, né, desse menor ritmo de crescimento, né, do aumento da taxa de atividade das mulheres adultas. Algumas indicações sobre isto podem ser derivadas do estudo da evolução da taxa de atividade dessas mulheres, levando em conta a idade e o nível de renda dos domicílios dessas mulheres. Analisaremos essa participação feminina no período 2004 e 2013, que foi um período de crescimento econômico com melhora da distribuição de renda. Agora eu vou mostrar algumas tabelas, né? Aí eu espero que dê para acompanhar essas tabelas. Vou tentar explicar aí o melhor possível, né? A primeira tabela, essa tabela aqui, mostra as taxas de atividade das mulheres adultas, né? Por faixas de idade, em 2004 e 2003. Então, nós temos aí a idade e a taxa de participação para esses 2 anos. E o que se observa nessa tabela? Observa-se que a maior taxa de atividade ocorreu entre as mulheres de 35 a 39 anos. Na última linha, observa-se que para o total de mulheres de 25 a 54 anos, o aumento foi de somente 1,1 ponto percentual. As mulheres de 35 a 39 anos, onde ocorre a maior taxa de atividade, o aumento, a variação foi de apenas 0,4%. Então, podemos ver que aí 2/3, aproximadamente 2/3 das mulheres adultas participavam da atividade econômica em 2004 e 2003. Mais do que o aumento geral da taxa de atividade das mulheres adultas, o que se nota, né, é uma aproximação das outras faixas de idade em relação à faixa de maior atividade, de 35 a 39 anos. Então, no total, vemos que a variação foi de 1,1%, mas tem aí a faixa de 45 a 49 e 50 a 54, que teve uma variação maior, mas essas outras taxas se aproximaram a essa faixa de 35 a 39 anos. Então, podemos concluir dessa tabela que a taxa de atividade das mulheres adultas aumentou pouco e houve uma aproximação entre as cidades. Para avançar na resposta do que está por trás do arrefecimento da taxa de atividade das mulheres adultas, é importante observar que houve uma expressiva mudança na distribuição dos domicílios por faixa de renda per capita. Então, essa tabela, aí, a tabela 2, mostra a distribuição dos domicílios por nível de renda, por faixas de renda domiciliar per capita. Essas faixas estão expressas em termos do salário mínimo de 2013, e essa renda domiciliar per capita estaria expressando o nível socioeconômico das famílias, né? Nessa tabela, podemos observar que o número de domicílios com renda per capita positiva, ou seja, excluindo sem rendimentos, né, mas inferior à metade do salário mínimo, diminuiu fortemente. Pode-se ver aí em termos absolutos e em termos de proporção dos domicílios. Esses domicílios de baixa renda eram 39,6% em 2004, eu anotei, coloquei um numerinho aí do lado na tabela, né? E
abrangiam 43,8% da população em idade ativa, aqui considerando as pessoas de 15 a 64 anos. Né? E em 2013, passaram a ser 19,8% dos domicílios, ou seja, teve uma diminuição bastante grande, e a abranger 22,6% da PIA. Assim, né, a distribuição do domicílio, segundo a renda per capita, melhorou substancialmente nesse período, mas ainda continuou expressivo o número de domicílios com baixa renda, abrangendo mais do que a quinta parte da população com idade ativa. Alguns comentários, né? Em 2004, muitas famílias de baixa renda tinham membros em condições de participar da atividade econômica, mas o desemprego, a ocupação informal eram elevados e a remuneração era baixa, mesmo no caso dos empregos formais. O crescimento com distribuição de renda melhorou a participação na atividade econômica. Contudo, continuaram nessas faixas de baixa renda os domicílios que tinham problemas particulares para participar da atividade econômica e que, portanto, não puderam usufruir da melhora do mercado de trabalho. É possível que, em particular, as mulheres adultas desses domicílios, em 2013, tinham baixa taxa de atividade porque tinham problemas derivados da condição socioeconômica de seus domicílios, né? E por isso não puderam usufruir do aumento do emprego formal e do valor do salário mínimo. Aí temos uma terceira tabela que mostra as taxas de atividade das mulheres de 25 a 54 anos, né, as mulheres adultas, por nível de renda domiciliar per capita. Pode-se observar que a taxa de atividade das mulheres de 25 a 54 anos, de domicílios de baixa renda, é bem menor que a de domicílios de renda mais alta. Né? Aqui se vê claramente, né, tanto em 2004 como em 2013, né, que aumenta a renda e aumenta a taxa de atividade das mulheres. Né? Isto reflete a dificuldade da mulher adulta de condição socioeconômica mais baixa de participar da atividade econômica. Além disso, como vimos na tabela anterior, a diminuição do número de domicílios com renda per capita de até quarto e de quarto a médio salário mínimo foi acompanhado de intensa redução da taxa de atividade das mulheres adultas desses domicílios. Né? Isso dá para ver aqui. Né? Esses domicílios que em 2013 continuavam com renda per capita muito baixa, tinham mulheres adultas que não conseguiam participar da atividade econômica. E este fato pesou na baixa renda desses domicílios. A expansão do emprego formal e o aumento do salário mínimo permitiram muitos domicílios de renda baixa elevar o nível de renda. Porém, só ultrapassaram a renda per capita de um salário mínimo os domicílios que puderam ter mais mulheres adultas com possibilidade de participar da atividade econômica, usufruindo do aumento do emprego formal e do aumento do valor do salário mínimo. As famílias em que não era tão alta a taxa de atividade das mulheres adultas podem ter fugido dessa faixa de quarto a médio salário mínimo, mas não ultrapassaram o valor do salário mínimo. Por isso, a proporção de domicílios com renda per capita de médio a um salário mínimo diminuiu também, mas não tanto como nas faixas de renda per capita inferiores. Assim, a baixa condição socioeconômica dificulta a participação na atividade econômica da mulher adulta de duas maneiras. De um lado,
não teve recursos para contratar empregada doméstica, nem outros serviços que permitam à mulher adulta participar da atividade econômica. De outro lado, o baixo nível socioeconômico vai acompanhado, né, vai junto com a menor escolaridade das mulheres adultas. E o emprego formal passou a exigir mais escolaridade, né, em geral, educação fundamental completa e mesmo ensino médio completo. Essa outra tabela, a tabela 4, mostra as taxas de atividade e a proporção de mulheres com até 10 anos de estudo e com 11 e mais anos de estudo, segundo a renda domiciliar per capita. Então, eu dividi aí as mulheres, né, que tinham menos de 10 anos de estudo e com 11 mais anos de estudo. Pode-se observar que em 2013, né, aqui, 46,9% das mulheres adultas tinham até 10 anos de estudo. E a taxa de atividades dessas mulheres era 59,9%. Entre as que tinham 11 ou mais anos de estudo, tá, a proporção de mulheres adultas era de 52,9%, né, e a taxa de atividade era de 78,7%. Ou seja, aqui nós temos uma diferença de taxa de atividade de quase 19 pontos percentuais. Considerando a renda per capita dos domicílios, das mulheres adultas, e, portanto, né, a condição socioeconômica, né, observa-se aqui que 82,8% das mulheres adultas, né, pertenciam a domicílios com até aqui. Essa tabela aqui é 80, menos de 10 anos de estudo, tem 82,8% das mulheres pertencentes a esse domicílio e 16,6% com 11 mais anos de estudo. Isso aqui deveria somar 100, mas não soma 100 por causa dos sem declaração de ano de estudo. Então, falta uma pequena proporção que são os sem declaração dos anos de estudo. Tá? Então, temos que 82,8% das mulheres adultas, né, desses domicílios com renda per capita de até um quarto do salário mínimo, tinham até 10 anos de estudo. E a taxa de atividade era de 51%. Tá? Os outros 16,6% tinham 11 ou mais anos de estudo e a taxa de atividade era de 54,4%. A diferença aqui de taxa de atividade, tá, é de 3,4 pontos percentuais, ou seja, não há uma diferença tão grande de taxa de atividade. Lembre que aqui nós vimos que a diferença no total era de 19 pontos. Aqui é de 3,4 pontos percentuais. Ou seja, mesmo com escolaridade relativamente alta, né, as mulheres de condição socioeconômica muito baixa tinham problemas para participar da atividade econômica. A situação era um pouco melhor, mas não muito diferente quando consideramos aqui essa faixa de um quarto a meio salário mínimo. A taxa de atividade dessas mulheres com até 10 anos de estudo é igualmente baixa, né? Não se diferencia muito da faixa anterior. Aquela com 11 ou mais anos de estudo, né, a taxa de atividade aqui passa para 57,7%. Temos uma diferença aqui de
6,6 pontos percentuais. Tá? Então, a taxa de atividade dessas mulheres com 11 ou mais anos de estudo também era relativamente baixa. Agora, nessa tabela, podemos observar que há uma descontinuidade entre essas duas faixas até meio salário mínimo, e as quatro faixas superiores aqui, com mais de um salário mínimo, tá? Com mais de um salário mínimo. A faixa de meio a um salário mínimo, essa faixa aqui, de meio a um salário mínimo, separa as duas de condição socioeconômica inferior dessas quatro de condição socioeconômica não baixa. Na faixa de meio a um salário mínimo, né, nós temos que 64,2% das mulheres adultas com menos de 10 anos de estudo tinham uma taxa de atividade de 61,3%. E a diferença com relação às mulheres adultas com 11 e mais anos de estudo, aqui, com 11 e mais anos de estudo, era bem mais expressiva. Aqui a diferença de participação já é de 12,3 pontos percentuais. É uma situação mais favorável que a das duas faixas de renda inferiores. Mas há um salto entre a faixa de meio a um, salário mínimo, e as quatro faixas maiores do que o salário mínimo, em termos de escolaridade das mulheres e em termos de taxa de atividade. Né? Aqui pode-se observar que as taxas de atividade, né, aqui continuam relativamente baixas, mas aqui as taxas de atividade são bem maiores. Né? Assim, nas quatro faixas de maiores que o salário mínimo, a proporção de mulheres adultas com 11 ou mais anos de estudo é crescente, né? A proporção é crescente de 63,3% até 94,7%. E as taxas de atividade, para ter 10 anos de estudo e 11 mais anos de estudo, né, já não são tão diferentes aqui. É relativamente baixa a taxa de atividade das mulheres de 25 a 54 anos com menos de 10 anos de estudo. Nessas faixas de renda, são relativamente poucas essas mulheres de escolaridade relativamente baixa, e provavelmente muitas dessas mulheres têm idade mais próxima dos 54 anos. A maior participação dessas mulheres na atividade econômica reflete o antigo padrão de escolaridade e de atividade das mulheres. As mulheres mais jovens as mulheres mais jovens têm uma escolaridade maior e taxa de atividade maior. Então, para sintetizar um pouco o que eu falei nessas quatro tabelas, da exposição dessas quatro tabelas, né? Em síntese, né? Quais são as indicações sobre o que está por trás do arrefecimento, do aumento da taxa de atividade das mulheres adultas? Em 2013, as mulheres adultas de domicílios de renda muito baixa tinham taxa de atividade muito mais baixa do que a média das mulheres adultas, e mesmo quando elas tinham uma escolaridade de pelo menos o nível médio, essa taxa ficava bem aquém da média das mulheres adultas. Enquanto que nos domicílios que não tinham renda baixa, essa taxa era bem superior à média geral das mulheres adultas, principalmente se as mulheres tinham escolaridade de 11 anos e mais. Um aumento mais substancial da taxa de atividade das mulheres adultas
supõe, né, pressupõe a melhora da condição socioeconômica e, inclusive, da escolaridade das mulheres adultas. Em 2013, considerando somente os domicílios com declaração de renda, né, com declaração de renda positiva, tínhamos que 21,2% dos domicílios tinham renda per capita inferior a meio salário mínimo. E outros 29,6% tinham renda de médio a um salário mínimo. Ou seja, metade, né, metade desses domicílios tinha renda per capita menor do que o salário mínimo. Os domicílios com renda per capita até um salário mínimo abrangiam 50,8% dos domicílios, com 54,3% das mulheres adultas. Essas mulheres de baixa condição socioeconômica, e especialmente a dos domicílios com renda menor que meio salário mínimo, tinham dificuldades específicas para participar da atividade econômica, e não é somente porque tinham escolaridade baixa, insuficiente para acessar os empregos formais, mas por não ter como arcar com os custos da compra de serviços para viabilizar a participação na atividade econômica. O que vem ocorrendo com a participação das mulheres adultas depois de 2014? Aqui eu vou apresentar só uma tabela, porque eu não tenho dados sobre renda domiciliar para depois de 2014. Eu não consegui essa informação. Mas essa tabelinha aqui mostra a distribuição das mulheres de 25 a 54 anos, ou seja, das mulheres adultas, por anos de estudo, e as taxas de atividade para os anos de 2014 e 2018. Aqui nós temos a distribuição das mulheres, né? A variação entre 2004 e 2018, em números absolutos. Aqui a distribuição, 2018, né? E as taxas de atividade e a respectiva variação. As faixas de ano de estudo de 2000... aqui tem que chamar a atenção que as faixas de ano de estudo, né, de 2014 e 2018 são diferentes às faixas de ano de estudo das PNADs anteriores, né, porque o fundamental agora tem 9 anos de estudo. Então, isso também é um complicador a mais para comparar, né? Mas aqui pode-se observar que entre 2014 e 2018, né, as mudanças de escolaridade dessas mulheres adultas foi muito intensa. A escolaridade das mulheres que passaram a ter mais de 25 anos, né, nesses anos, é muito maior do que das mulheres que passaram a ter 55 anos de idade nesse período. Então, a mulher que fez 25 anos em 2014, só para a gente, né, entender um pouco, as mulheres que fizeram 25 anos nesse período, em 2014, elas nasceram, né, em 1986, né, e tinham 6 anos de idade em 1995. Enquanto que as mulheres, né, que estavam fazendo 55 anos, próximo dos 55 anos, né, entre 2004 e 2018, né, elas nasceram em 1959 e tinham 6 anos de idade, ou seja, quando foram para a escola, já era em 1965. Então, houve aí uma diferença do acesso à escolaridade, né, uma escolaridade melhor, bastante diferente. Essa tabela mostra que são grandes as diferenças de taxa de atividade por nível de escolaridade, né? As taxas de atividade por nível de escolaridade são bastante diferentes. Em todo caso, houve um aumento da taxa de atividade, principalmente das mulheres,
de 9 a 11 anos de estudo e de 12 a 15 anos de estudo. O aumento geral de 3,3 pontos percentuais reflete a mudança de nível de escolaridade das mulheres adultas. Então, só para... a ideia aqui com essa tabela era só para mostrar um indicativo, né, do que está ocorrendo com a taxa de participação depois de 2014. Então, nesse período 2014 2018, né, o que se observa é que as taxas de atividade estão aumentando dessas mulheres adultas, continuam a aumentar, mas continua, né, aumentando muito lentamente. Ou seja, parece que não mudou muito, né, o ritmo assim, a participação dessas mulheres adultas na atividade econômica, continua esse menor ritmo, né, aumentando pouco a participação das mulheres na atividade econômica. Então, isso era só para dar mais uma pincelada, né, ou alguma noção do que vem ocorrendo mais recentemente com a participação das mulheres adultas, e tudo indica que esse aumento continua bastante lento. Bem, desculpe se eu me atrapalhei um pouco aí com as tabelas, mas isso era o que eu tinha para mostrar. Eugênia, que nada, foi super claro aqui a apresentação, as tabelas. Tá? Obrigado, Eugênia. Então, vou passar para a Mari fazer a exposição, depois a gente faz o debate. Uhum. Obrigado também, Marilane, Eugênia, mais uma vez. Ok. Obrigada, Dari. Deixa eu localizar aqui. Tá ok? Tá. Tá visível para todos? Todas? Oi? Tá visível, Mari, desculpa. Não, desculpa. É que fez um silêncio que eu achei que tinha caído. Não, Também. Silêncio demais até, né? Gostaria de ter um pouco mais de barulho. Estamos aqui, te ouvindo. Obrigada. Então tá. Agora eu fiquei mais tranquila. Bom dia para todas, bom dia a todos. Eu quero agradecer o professor Dari, o professor Baltar, que estão acompanhando, né, essa disciplina pelo convite. Agradecer a Eugênia por compartilhar essa aula. Nós trabalhamos juntos nessa disciplina já faz alguns anos, né, e nessa aula, essa é a nossa, vamos dizer, a primeira experiência de desenvolvê-la nesse formato. Então, eu vou dar sequência nas questões que a Eugênia trata. Ela tratou fundamentalmente a discussão da participação das mulheres no mercado de trabalho. Então, a taxa de atividade, isso é um elemento muito importante, as dificuldades em relação ao ingresso das mulheres no mercado de trabalho. Eu vou tratar mais, então, a partir do ingresso, quais são as condições que se colocam para as mulheres do ponto de vista do mercado de trabalho, das mulheres e das mulheres negras. Embora o conteúdo da aula também trata, vamos dizer, da transversalidade com a juventude, com a questão racial, mas ela vai estar assentada fundamentalmente na questão das mulheres brancas, das mulheres negras e, de alguma maneira, alguma referência à questão da juventude. Tá? Bom, primeiro eu queria começar destacando que há um esforço por parte de toda uma literatura feminista de olhar as teorias sobre o mercado de trabalho de forma crítica. Então, por exemplo, as teorias neoclássicas, suas variações, né, como a teoria dos custos de transação, teorias adicionalistas, novos keynesianos, mercado de trabalho dual, mercado de trabalho segmentado, teorias de eficiência salarial.
provavelmente vocês já devem ter passado por essa literatura, algumas delas com um pouco mais de proximidade, como os novos keynesianos, nacionalistas, porque tem uma certa preocupação em identificar uma abordagem de gênero, né, de discriminação, mas, no geral, elas têm dois problemas, tanto pela ausência de um enfoque do trabalho não pago, né, que é o que a gente conhece como trabalho reprodutivo, quanto pelos fatores que limitam o acesso das mulheres ao mercado de trabalho, que é o elemento que a Eugênia trabalhou muito bem, quando ela mostra, por exemplo, que, dado um determinado perfil socioeconômico, isso dificulta e limita o acesso das mulheres ao mercado de trabalho, ou seja, quanto mais pobre, quanto menor é a renda familiar per capita, nas famílias, menor é o número de mulheres que ingressam no mercado de trabalho, essa taxa de participação. Então, isso é um componente muito importante e fundamental para a gente entender, inclusive, a inserção das mulheres brasileiras. Não dá para dizer que isso é uma realidade para os outros países. Nós temos taxas de participação nos países desenvolvidos que são muito próximas do Brasil. Mas, certamente, os elementos, as motivações são outras, muitas outras, né? No caso do brasileiro, esse elemento da renda familiar per capita, ele é muito significativo, muito importante para identificar por que as taxas de participação são tão baixas entre as famílias mais pobres e como ela aumenta, inclusive, ela chega muito próxima da taxa de participação masculina, quando aumenta a renda domiciliar per capita, né? Então, várias autoras já destacaram esses limites dessas abordagens, as teorias sobre o mercado de trabalho. Destaco algumas delas: Cristina Carrasco, Jill Huber, a Anna Jennings, a Benéria, a Blau, a Coleman, todas autoras basicamente do campo da economia feminista, né? Que é um campo de análise que vem se desenvolvendo muito fortemente a partir dos anos 80, mas que a literatura, a bibliografia dessas autoras chega mais recentemente no Brasil, aí, a partir dos anos 2000. Não citei aqui as nossas autoras mais, vamos dizer, consagradas, mas estou olhando mais a discussão internacional, né? Que é a Danielle Kergoat, a Helena Hirata, da Sociologia do Trabalho, que são nossas grandes referências para o tema da divisão sexual do trabalho. Citei basicamente as autoras mais do campo da economia, né? Então, esse debate em torno das questões que envolvem a discriminação das mulheres no mercado de trabalho, seja por gênero, seja por sexo, ela já se iniciou nos anos 60, quando as atividades domésticas, né, o trabalho de reprodução social, ganhou relevância nos estudos sobre trabalho não remunerado. Com isso, né, as autoras, neste período, evidenciaram que havia limites do conceito de trabalho, tendo em conta apenas as atividades realizadas no âmbito do mercado. Então, historicamente, o trabalho assalariado, ele foi concedido em uma única dimensão e com o protagonismo do sexo masculino. Então, as autoras ampliam o conceito, inclusive, de trabalho para atividade e incorporam, além da dimensão do trabalho assalariado, realizado no mercado, também o trabalho doméstico não remunerado, o trabalho de reprodução social. Então, a divisão sexual do trabalho, ela era tratada como algo natural, que não se questionava os aspectos que envolviam as condições de reprodução da própria força de trabalho, e negava-se a contribuição efetiva das mulheres no sustento das famílias. A naturalização do trabalho doméstico representa a ausência do reconhecimento social e da atividade doméstica como trabalho.
Isso ganha relevância a partir dos anos 60, com várias autoras, então, questionando esses aspectos, e basicamente, a partir aí dos anos 60, dos anos 70, para as autoras, tanto do campo da sociologia do trabalho, como da economia feminista, entre outras, não é possível mais conceber uma análise do mercado de trabalho sem que se considerem essa dupla dimensão, o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo. E se incorpore também esse conceito da divisão sexual do trabalho, que é um conceito basicamente desenvolvido pelas autoras francesas, né? Que há uma intersecção entre o conceito da divisão sexual do trabalho com a divisão social do trabalho, ou seja, dentro do conceito da divisão social do trabalho, há uma discussão sobre divisão sexual do trabalho, ou seja, as mulheres dentro da divisão social do trabalho têm um lugar, né, tem vamos dizer, um estereótipo, né, de gênero que confina as mulheres a determinadas funções, determinadas ocupações que, na maioria das vezes, são vistas como complementar das suas características naturais, dos seus dotes naturais, que são desenvolvidos no espaço da reprodução social, que é o espaço da família, né? No Brasil, esses estudos sobre as mulheres no mercado de trabalho se intensificaram a partir dos anos 80, com os trabalhos pioneiros da Cristina Bruschini, da Eliette Safiotti, da Castro, da Spindel, da própria Hirata, né? Essas pesquisas nos anos 80 no Brasil, elas destacavam a crescente participação das mulheres no mercado de trabalho a partir dos anos 70 e a sua permanência mesmo em décadas caracterizadas por elevado desemprego, por exemplo, crise econômica, como foram os anos 90, é o que a Eugênia destacou. A partir dos anos 70, por uma conjunção de fatores, as mulheres entram no mercado de trabalho e permanecem no mercado de trabalho. Bom, aí nós vamos avançar aí a partir dos anos 80, dos anos 90, com outros estudos, né, que salientavam que essa inserção se destacava, bom, por grandes diferenças salariais e por elevada concentração em setores ligados ao comércio e serviços. Aí tem os estudos da Spindel, da Bruschini, da Eugênia, nesse período. Então, a divisão sexual do trabalho, abordada pelas autoras, apresentava-se como a principal explicação pela inserção em ocupações em formas de trabalho mais precárias, informais, que é uma característica muito marcante dos anos 90. Os estudos sobre o trabalho precário, a informalidade, eles se intensificam a partir dos anos 90, em decorrência do contexto de crise econômica, etc. Então, esses trabalhos são marcados por muita precariedade, informalidade, menor remuneração, e a integração das mulheres na estrutura econômica é carregada de ambiguidades e contradições. O que são essas ambiguidades e contradições? Ou seja, ela está na atividade econômica, mas como se estivesse de forma, vamos dizer, passageira, uma vez que o seu lugar natural é o ambiente da reprodução social e o ambiente doméstico. A gente não vai ter tempo para desenvolver, mas a bibliografia que vocês receberam, ela, em alguma medida, dá conta dessa discussão. Por outro lado, as crises e as políticas de austeridade despertaram o interesse e o debate sobre o impacto de gênero no ciclo econômico. Aqui tem várias autoras, dentre elas eu vou destacar a Jill Huber, que é uma autora importante, que tem dedicado boa parte do seu trabalho para analisar isso, e elas oferecem uma oportunidade para explorar até que ponto a posição de emprego das mulheres é vulnerável a fatores recessivos, e, em geral, as especificidades dos impactos, por exemplo, das políticas mais recentes de recessão e austeridade. Vamos dar um exemplo, a crise de 2008, por exemplo. Como a crise de 2008 afetou as mulheres? As políticas de austeridade que estão sendo levadas a cabo pelos governos neoliberais. Vamos pegar o caso do Brasil. Com a política de austeridade, com a aprovação do teto dos gastos públicos, ela impacta
diferentemente homens e mulheres. Então, isso também tem sido um objeto de estudo importante. A Jill Huber, por exemplo, ela sugere que a vulnerabilidade das mulheres poderia ser considerada sob 3 perspectivas. A primeira seria do lado da demanda, onde os efeitos recessivos imediatos são influenciados pelo padrão, pela forma de segregação de gênero. Ou seja, a segregação é quantas mulheres e homens estão confinados ou estão concentrados em determinados tipos de atividades econômicas e de ocupações. Então, a segregação reduz a competição direta entre homens e mulheres por empregos, né, uma vez que homens estão segregados em determinados setores industriais, construção civil, determinados aspectos da área de serviços, área de telecomunicações, transporte, comunicação, etc. E as mulheres estão segregadas na área de saúde, educação, serviços sociais. Que é essa segregação reduz a competição direta entre homens e mulheres por empregos. A autora, a Beth, que tratou disso num trabalho que ela realizou em 2002. Mas expõe ou protege as mulheres como consequência de efeitos recessivos diferenciados entre setores e ocupações. Então, à medida que a recessão passa da desaceleração para a recuperação, mudanças na segregação de gênero podem ocorrer, é o que a autora sugere, e promover processo de substituição de gênero. Ou seja, a recessão, vamos pegar o exemplo do Brasil de 2008. A recessão, a crise, ela afetou profundamente o setor da indústria da construção civil, setores industriais. Então, portanto, afetou mais ocupações e atividades econômicas que têm um peso muito grande de homens. Também em relação à crise de 2013, 2014, quem mais perdeu pós-trabalho? Nós vamos ver na sequência, foram basicamente setores industriais e construção civil, onde há uma maior concentração de homens, né, sexo masculino. E isso, de alguma forma, influenciou para que, no exemplo do trabalho, por exemplo, trabalho formal, melhorasse a posição das mulheres no conjunto das ocupações, uma vez que as suas atividades econômicas, as suas ocupações foram menos afetadas. A autora alerta também para que possa ocorrer um processo de substituição de gênero, que isso é um processo que ocorreu, inclusive, nos anos 90 no Brasil. Com a destruição dos postos de trabalho na indústria, muitos homens, sexo masculino, né, foram para a área de comércio e serviços, que eram tradicionalmente a área para as mulheres, tanto que o setor, por exemplo, de comércio e serviços, basicamente metade da população, um pouco mais da metade, ela é composta de sexo masculino. E segregou e empurrou as mulheres para ocupações mais precárias, principalmente os serviços domiciliares, serviços pessoais. Então, é impressionante, o serviço doméstico, por exemplo, triplicou, passou de 1,5 milhão para mais de 4,5 milhões nos anos 90, entre as mulheres. Então, a segunda possibilidade que ela destaca que diz respeito ao compromisso das mulheres com a participação no mercado de trabalho. Uma ideia de que as mulheres, ao compor o que a gente chama de uma força de reserva mais flexível, se elas é mais provável, estariam mais dispostas do que os homens a recuarem para a inatividade em momentos de baixo dinamismo econômico. Então, por exemplo, nos momentos de crise, de estagnação, ampliaria a presença das mulheres fora da força de trabalho, as mulheres estariam mais propensas a se retirar para inatividade num contexto de maior crise, de estagnação econômica, sim ou não? Levando como uma possibilidade. Isso é um aspecto que a gente pode confrontar com a realidade brasileira. Isso não foi necessariamente que ocorreu a partir de 2017, 2018.
ampliou mais a taxa de participação das mulheres em relação aos homens no mercado de trabalho. Então, isso também é um objeto interessante de estudo. O terceiro aspecto que ela destaca diz respeito ao papel do Estado e das políticas públicas no apoio ao emprego das mulheres e o impacto potencial das mudanças na estrutura política. Bom, nós temos um exemplo muito concreto em relação a isso, que é as políticas de austeridade fiscal a partir de 2016, da forma como elas foram implementadas. Como que vamos dizer, a limitação, a retirada, a redução do acesso às políticas públicas importantes, fundamentais, impactou de forma expressiva a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Ao reduzir o acesso a creches públicas, isso, sem dúvida nenhuma, tem um impacto sobre o ingresso das mulheres no mercado de trabalho, não só do ponto de vista da participação, mas também sobre o perfil das ocupações e das atividades econômicas em que elas vão se inserir. Certamente vão buscar empregos mais precários, menos qualificados, mais vulneráveis, para poder compatibilizar a sua presença no trabalho doméstico, nos afazeres domésticos e no cuidado com os filhos e com a família, né? Mesmo apresentando escolaridade mais elevada, em condições de inserir, em condições mais favoráveis. E agora eu só vou rapidamente apresentar algumas tabelas, né, que mostram, de certa forma, que confirmam essa forma diferenciada e desigual como as mulheres se inserem no mercado de trabalho. Esses são dados de 2012, 2016, 2017, 2018 e 2019, em relação à condição, na ocupação, no caso, as taxas de desocupação, né? A gente percebe que quando, os dados por gênero e raça mostram que as maiores taxas de desocupação estão entre as mulheres negras, né? Inclusive num percentual bem mais elevado do que os homens negros, e ela se intensifica no período da crise, ali em 2016, e mesmo no período, vamos dizer, de 2017, 2018, que é um período de estagnação, onde as taxas de crescimento não superaram 1%, há uma queda desse percentual, mas muito pouco expressiva, né? Inclusive menor na comparação com, no caso, as mulheres brancas, mesmo os homens negros e os homens brancos. A taxa de desocupação das mulheres negras em 2019 ainda é mais do que o dobro da taxa dos homens brancos para esse mesmo período. Seguindo, aqui é um dado sobre, a Eugênia falou bastante sobre as mulheres, a taxa de participação. Esse dado é das mulheres fora da força de trabalho, né, o que a gente chama de população não economicamente ativa. Esse é um dado por faixa etária, a comparação entre mulheres brancas e mulheres negras. Então, a gente percebe que a taxa de participação, a taxa, né, a população fora das mulheres, fora da força de trabalho, ela é maior entre as mulheres negras, praticamente em todas as faixas etárias. Ela é, na verdade, só menor justamente para a população com mais de 60, inclusive a população mais de 60 anos, ela é menor, e a população com de 50 a 59 anos, ela é menor do que as mulheres brancas, porque certamente essa faixa, as mulheres permanecem no mercado de trabalho, né, são, uma vez, pressionadas a ingressar muitas vezes no mercado de trabalho, principalmente no emprego, no caso do emprego doméstico das mulheres negras. Mas, nas demais faixas, a taxa é maior das mulheres fora da força de trabalho, o que mostra que tem uma, vamos dizer, uma relação muito direta, muito estreita com as condições do perfil socioeconômico, né? Essas mulheres estão na população não economicamente ativa em percentual maior do que as mulheres brancas, porque justamente
estão em condições muito mais desfavoráveis, né, a sua condição na família, a renda familiar per capita, né, e é curioso também que ao longo, por exemplo, de 2012 até 2019, você tem, no caso, tanto para as mulheres brancas como para as mulheres negras, uma redução dessa taxa, né, de não participação fora da força de trabalho, justamente por conta da pressão de ingresso no mercado de trabalho, provavelmente para poder contribuir com uma renda familiar, uma vez que boa parte dos membros da família muitas vezes encontram em situação de desemprego. Aqui é uma comparação entre formais e informais. O conceito aqui de informais é um conceito amplo, porque ele envolve o trabalho por conta própria, independentemente se o trabalho por conta própria, a pessoa que o exerce é legal, né, ela tem CNPJ, ou se ela contribui com a Previdência Social, e os dados também mostram que as mulheres negras, lá desde 2012, em que nós estávamos num contexto um pouco mais favorável, tanto as mulheres negras como os homens negros, ainda era maioria entre os trabalhadores e as trabalhadoras informais. Inclusive, é importante já fazer um destaque que, dependendo da forma como você analisa os dados, em alguns aspectos, o processo, a maior desigualdade está entre a condição de raça, mais do que a condição de gênero. É claro que, no caso das mulheres negras, elas estão sempre, vamos dizer, na condição de a pior posição dentro do mercado de trabalho, seja do ponto de vista da informalidade, seja do ponto de vista dos rendimentos, seja do ponto de vista do desemprego. Então, dependendo do aspecto em que se analisa, nós teremos um quadro de maior desigualdade entre as mulheres brancas e negras, dependendo do contexto, a questão racial, mas sempre as mulheres estão, vamos dizer, no extremo, né? Aqui é um dado de média de horas efetivamente trabalhadas. Por que esse dado ele é importante? Porque, primeiro, fica parecendo que as mulheres trabalham, em média, menos horas do que os homens, né? E, na verdade, não é bem isso. É que o fato das mulheres estarem nos empregos mais precários, mais vulneráveis, inclusive na subocupação, faz com que o número de horas médias trabalhadas por elas seja menor. Além disso, as mulheres também estão predominantemente na área de saúde, na área de educação, serviços sociais, que também têm jornadas menores, né? Inclusive, isso era muito utilizado para justificar por que as mulheres apresentavam rendimentos médios salariais menores que os homens. Aí uma das justificativas elas trabalham menos horas, só que quando a gente olha os dados, eu não trouxe esses dados aqui, mas quando você analisa os dados por rendimento hora, as mulheres continuam recebendo menos do que os homens. Então, digamos que essa tese, né, ela não encontra validação empírica, né, a partir dos dados. Aqui, evidentemente, nós estamos olhando o trabalho principal. Quando nós somarmos essa jornada com a jornada que é levada a cabo no âmbito das famílias, que é os afazeres domésticos, as mulheres gastam em torno de 22 horas por semana no trabalho doméstico, enquanto que os homens, em média, 10 horas, quando a gente soma a média de horas efetivamente trabalhadas entre o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo, nós podemos chegar a 58 horas para as mulheres negras e pouco mais de 52 horas para os homens brancos. Então, nós temos, na soma do trabalho produtivo e reprodutivo, nós chegamos em torno de uma diferença de 6 horas. Eu vou pular esse aqui, e vou já na última para encerrar, porque o meu tempo já está acabando.
Aqui é também um dado que mostra a segregação, é um dado sobre o emprego formal, é uma série, 2014, 2016, 17 e 18, o total de pessoas ocupadas e o percentual de mulheres. Vocês percebem, por exemplo, vamos pegar dois setores da indústria de transformação. As mulheres representavam em torno de 32% em 2014, caiu para 31%. No comércio, em torno de 44,3%, caiu para 43%. E nos serviços, 48,2%, caiu para 48,9%. Há uma leve queda em alguns segmentos, mas no cômputo geral, as mulheres aumentaram a participação de 43,2% na atividade formal, né, para 44,1%. E é importante, e esse aumento, né, ele precisa ser visto a partir, claro, de determinados setores e segmentos, né, mais específicos para poder observar essa movimentação. Esse é um dado de segregação, onde fica muito claro que 1/3, por exemplo, da indústria de transformação é ocupado pelas mulheres, 2/3 são homens, a indústria de construção civil, então, basicamente, 90% são homens, e tem muito a ver com aquele debate que a Jill Huber justamente destacava, ou seja, se a crise de por exemplo, a crise de 2016, 2017, ela afetou mais os homens, porque ela foi, no caso do Brasil, mais intensa entre a indústria de transformação e o setor da construção civil, é de se esperar que, vamos dizer, as mulheres tiveram menos impacto do ponto de vista da sua perda de participação na força de trabalho. Agora, quando a gente olha, eu queria encerrar aí com isso, olha, por exemplo, as políticas de austeridade, principalmente a partir de 2016, 2017, com a emenda constitucional 95, é possível, e aí é importante e necessário que se faça estudos sobre isso, não há estudos no Brasil ainda que tratam disso, embora já tenha alguns projetos de mestrado que buscam analisar esse processo, em que medida essas políticas vão ter mais, de austeridade, vão ter mais impacto sobre o emprego das mulheres do que propriamente os períodos de crise e de estagnação econômica. Isso, então, são objetos de estudo, e dizer que nós temos uma literatura bem ampla que analisa esse enfoque, não só do ponto de vista do mercado de trabalho, mas também de outras dimensões da vida, que trabalham a questão de gênero e de raça com muita qualidade. Então, as teorias de consubstancialidade das autoras francesas, da interseccionalidade das autoras basicamente americanas, e também a teoria do nó, da Henriette Saffioti. Todas elas se comunicam muito, e todas elas, resguardadas suas diferenças, elas expressam as práticas sociais e a atuação dos sujeitos sociais em cada contexto, né, seus países. Então, é muito importante, quando a gente analisa essas teorias críticas, inclusive, houve um debate durante muito tempo sobre se a teoria de textualidade corresponde melhor à nossa realidade que a teoria da consubstancialidade. O mais importante que o debate, e saber qual é que nós devemos nos apropriar, é a gente compreender que cada uma delas, tem que ser contextualizada dentro da realidade social de cada uma desses países, porque essas autoras são autoras muito engajadas, e elas refletem também as condicionantes sociais, e os debates políticos estão inseridos em cada uma das suas realidades, né? Bom, Dari, com isso eu encerro. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Marilane. Obrigado, Eugênia.